Gravando. Tá gravando? Uhum. Olhando o texto bíblico da Palavra de Deus, vamos deixar gravado uma mensagem para o nosso público em todas as partes, aonde atingirem estas palavras. No capítulo 1 no primeiro capítulo que nós olhando na Palavra de Deus, nós lembramos que ela tem milhares de versículos e capítulos e versículos para que nós pudéssemos olharmos, estudarmos e chegarmos a uma conclusão de todas as coisas que ali se encontram. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 1 e o versículo 19, existe uma palavra tão profunda e maravilhosa. Quando nós lemos ela, nós temos algo muito profundo para dizer e falar aos senhores. Porque ela fala, essa palavra é uma palavra profunda. Toda a palavra de Deus é profunda. E por ser profunda, ela leva nós para as profundezas das coisas celestiais. E somente a palavra de Deus tem esses fundamentos preciosos e maravilhosos. E quando nós lemos essa mensagem, nós temos aqui, por exemplo, o versículo 19 do capítulo 1 de Isaías diz o seguinte: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiseres o bem, todo mundo quer o bem. Ele quer o bem para os filhos, quer o bem para todos, para os seus familiares e para outras pessoas também. Mas para ele querer o bem, então ele tem que querer esse tipo de bem que ele analisa. E quando nós olhamos essa passagem, se quiserdes ouvir, primeira coisa que nós temos nela é ouvir. A audição é algo muito precioso que Deus nos deu. Tanto que se nós ficarmos pensando como eu poderia fazer tal coisa, como que fulano fez isto lá há 2-3 mil anos passados. Mas se quiserdes e ouvir. E quando a pessoa quer, acontece. Quando nós lemos o livro, na Palavra de Deus, o livro de Atos, por exemplo, é no capítulo 1 também. Aqui está escrito esta palavra. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: e fiz o primeiro tratado a Teófilo a respeito de tudo que o Senhor Jesus começou a ensinar, e não somente a fazer, mas ensinar, até que o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ensinou. Verso 3 diz o seguinte: aos que também, depois de ter padecido e apresentado vivo como muitas
sendo visto por todos por espaços de 40 dias, falando o que a respeito do reino de Deus. Verso 4 diz assim: e, estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então, se a pessoa quer ouvir, como o profeta Isaías falou aqui, é o profeta mais messiânico que nós conhecemos. Então nós encontramos essa passagem tão maravilhosa que diz o seguinte: se quiserdes. Aí o Senhor Jesus quis fazer com que estes acontecimentos viessem a se dar por conta lá na frente e aos milhões de anos que se passaram e nós ficamos. Portanto, o Senhor Jesus está dizendo lá em Atos, e o profeta Isaías disse: se você quiser ouvir, se você quiser ouvir.